Pessoal, olha, hoje chegou essa caixa gigantesca. O que é essa caixa enorme, né? Com mais outras duas aqui em cima. Nós compramos 3 novos computadores aqui para a agência, que a gente estava precisando, para novos colaboradores. E isso puxa uma linha, que eu vou falar para vocês já já, sobre ter uma operação presencial ou ter uma operação home office, porque isso aqui é caro. Nós compramos 3 novos computadores, né? Ó, a Amanda está aqui utilizando um, o Caio está aqui utilizando outro e o Murilo está aqui utilizando outro computador. Fora os outros que nós já temos, né? Nós temos, por exemplo, MacBook, né, que é o que o Bruno está usando aqui. Temos outro MacBook ali que o Gui está utilizando também, né? Então temos diversas máquinas aqui e tudo isso é custo, né? E eu quero conversar exatamente sobre isso com vocês, sobre compensa ou não ter uma operação presencial. Por que a gente tem uma operação presencial sendo que é muito custo? Quando eu comecei no mercado digital, era o auge do mercado, do boom do mercado, na pandemia em 2020, e todo mundo que entrou para esse mercado entrou pensando no seguinte: eu quero ter liberdade, eu quero trabalhar de qualquer lugar, eu quero gerar faturamento de qualquer lugar, quero trabalhar de casa, né? Eu sempre tive um pensamento muito contrário a isso. Desde o meu início no mercado, eu sempre quis ter uma operação física. Eu sempre quis ter um local de trabalho, que não necessariamente seria a minha casa. E é claro que eu amo a liberdade do mercado digital, de poder trabalhar de onde você quiser, mas essa liberdade, já falei algumas vezes para vocês aqui em outros vídeos, que essa liberdade ela não é só do mercado digital, essa liberdade ela é do empreendedorismo de modo geral. O empreendedor ele pode ter liberdade de fazer os horários, de trabalhar da onde quiser, né? A internet acelerou isso. A não ser que você esteja preso dentro do operacional. Você é mecânico, empreende com mecânica e você tem que fazer o serviço. Aí você não vai ter liberdade. Mas agora, você é mecânico, mas você tem outros funcionários que trabalham dentro da sua oficina. Você pode ter liberdade de viajar, de trabalhar de outros lugares, porque o ciclo de informações ele vai estar rápido. Não está mandando mensagem no WhatsApp, ligando. Mas o ponto aqui é que desde que eu comecei no mercado eu sempre quis ter uma operação presencial, sempre quis ter um local de trabalho. E aí é só por isso que eu tenho um escritório e tenho a equipe aqui no escritório, só porque eu sempre quis assim? Não. Ter um local, ter um time presencial é sempre muito mais caro do que ter um time home office. Você tem que pensar em aluguel, que não é barato. Por exemplo, a gente está no melhor lugar da nossa cidade, que fica em Sorocaba, então não é barato nem um pouco. Você precisa pensar em condomínio, você precisa pensar em equipamentos, você precisa pensar em contas de energia, água, internet e etc. E toda vez que entra um funcionário novo, por exemplo, precisa pensar em comprar novos computadores e é um custo, né? Então, como eu mostrei para vocês, foram 3 novos computadores, é um custo altíssimo, né? Mas por que mesmo assim eu optei em estar no presencial e não estar no home office, sendo que a gente atua no mercado que tranquilamente daria para ter um time home office e ter poucas pessoas no presencial ou quase não, ou não ter ninguém no presencial, porque é o caminho que a maioria das agências de prestação de serviço e agências de coprodução escolhem no mercado, né? Porque o fato é que eu sempre prezei em ter equipe interna. Esse é o primeiro ponto. A gente não trabalha com freelancer dentro da agência, a gente trabalha com equipe interna. E por que a gente trabalha com equipe interna, sendo que também é mais caro? Com equipe interna, a gente consegue construir estrutura, a gente consegue construir cultura de empresa, a gente consegue construir crescimento, a gente consegue escalar. Com freelancer é muito difícil. O freelancer ele não tem responsabilidade por você, não tem responsabilidade de horário com você, não tem responsabilidade com o teu cliente. E eu não estou generalizando, dizendo que todos os freelancers não têm responsabilidade, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que o vínculo com você, com o teu negócio, ele não tem. Então a partir do momento que minimamente não faz sentido para ele, ele fala tchau e obrigado e é isso, não tem o que fazer, né? Agora, quando você tem uma equipe interna, você tem pessoas que estão buscando as mesmas metas, que estão buscando os mesmos propósitos, que estão buscando os mesmos resultados, que estão caminhando na mesma direção, o jogo muda. Então eu sempre entendi a importância de ter uma equipe interna, e para ter uma equipe interna eu sempre quis ter um local físico para isso. E aí eu vou contar para vocês o porquê, sendo que é mais caro, custa mais, por que mesmo assim eu tenho uma operação física e não tenho uma operação home office, por exemplo, por que eu optei por isso, por que hoje a gente só contrata pessoas para trabalharem presencialmente.
Dos 20 colaboradores que a gente tem na agência, a gente tem 3 só que estão em home office, que são 2 editores de vídeo e um atendimento ao cliente. E mesmo assim eles têm funções de virem até a agência, seria como se fosse um híbrido, porque eles vêm até a agência pelo menos 1 ou 2 vezes no mês para participar das reuniões dos nossos treinamentos. Eu optei por isso, gente, porque a gente aqui na agência bate muito forte em cultura da empresa. Então toda segunda-feira, por exemplo, hoje mesmo nós tivemos a reunião de cultura da empresa na agência. Toda segunda, esse é um ritual, a gente tem uma reunião de cultura, onde a gente fala sobre a cultura da nossa empresa. E por que isso é tão importante? Porque eu montei uma empresa que não só vê resultados, mas que vê resultados, mas que tem propósito. Porque não adianta, sem propósito você não consegue gerar resultado. Porque no primeiro deslize que você tem, você desiste. Isso em tudo na vida. Vamos supor que você quer comprar um Porsche. Você fala assim, ó, meu sonho é ter um Porsche. Beleza, então você fala assim, eu vou trabalhar para ter um Porsche. Você ainda não tem, você ainda não sentiu o sabor de ter esse carro, você ainda não sentiu o sabor de ter esse Porsche. Ou seja, quando as dificuldades aparecem, quando a primeira ansiedade bate, quando você fica algumas noites sem dormir, quando você vê que você não está tendo paz porque você está trabalhando em algo, e crescer dói, quando você está tendo dor, você não coloca na balança, mas eu quero comprar um Porsche, então eu vou continuar. Por quê? Porque o sabor de ter um Porsche você não sentiu ainda. Ou seja, você já não tem, então foda-se, dane-se. Você já não tem, não precisa ter. Você está acostumado, viveu a vida toda sem isso, por que você vai querer ter agora? Agora, se você tem propósito, se você faz por algo maior, que na maioria das vezes não é tangível, se você faz por um propósito, as coisas dificilmente te abalam a nível de você desistir. Eu vou te dizer, eu estou empreendendo há 5 anos e eu já passei por muitas dificuldades empreendendo. Eu comecei do quarto da casa da minha mãe, sem computador, parcelei o meu primeiro computador em 18 vezes no cartão de crédito da minha avó, trabalhei por muito tempo para conseguir meu primeiro escritório, comecei do extremo zero mesmo, do extremo zero. E nesse caminho eu já enfrentei muitas dificuldades, mas o que me fez ficar de pé? Foi o sonhar em ter uma Porsche? Bom, foi ter um propósito. Foi ter um propósito firme que me guiasse. Qual que é esse propósito? Melhorar a vida das pessoas através do mercado digital. Então, melhorar a vida dos meus colaboradores através do mercado digital, porque uma vez que eu gero resultado, eu contrato mais pessoas e transformo mais vidas, eu posso realizar sonhos de outras pessoas. Melhorar a vida dos meus clientes, uma vez que eu consigo gerar resultado para os meus clientes de coprodução, eles contratam mais pessoas, eles melhoram vidas, eles melhoram a própria vida. Transformar a vida dos clientes dos meus clientes. Uma vez que eu ajudo um livro do José Luiz Tejon, por exemplo, a ser vendido, a chegar na casa de uma pessoa, eu ajudo aquela pessoa a aprender sobre superação, superar um problema e melhorar a vida dela. Então o propósito faz com que você não desista. Porque todas as vezes que eu deitei no travesseiro e pensei, cara, será que isso aqui é pra mim? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu deveria continuar? O que me fez continuar dentro dessas dificuldades, dentro desses pensamentos, não foi não, continua, você precisa ganhar muito dinheiro. Não, porque muito dinheiro eu não tinha. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha carro, eu não tinha casa, não tinha nada. Eu morava na casa da minha mãe, meu escritório no quarto da casa da minha mãe. Agora, o que me fez continuar foi o propósito. Eu preciso cumprir o meu propósito. E isso é muito importante externalizar para a empresa. E eu passo isso todos os dias aqui dentro da agência. Eu falo sobre propósito todos os dias, eu falo sobre a importância de ter propósito para todos os colaboradores. Isso se torna uma cultura. Isso se torna uma cultura. Ou seja, as metas que nós temos aqui dentro não servem para motivar, elas servem para dar caminho. A motivação tem que ser o propósito, a meta tem que ser o caminho, a rota, a nos dar clareza. E isso é muito mais fácil de se construir no presencial, mesmo gastando muito mais, do que em home office. É muito mais difícil gerar cultura de empresa, implementar cultura nas pessoas, elas estando de longe. O humano ainda importa, e importa muito, e o presencial nos ajuda com isso. Principalmente no mercado onde quem mais domina o nosso mercado, que é o mercado digital, é a geração Z, que é a minha geração. E eu não vou generalizar, falar que todo mundo da geração Z é vitimista, todo mundo da geração Z é ruim. Por quê? Porque eu sou da geração Z e eu não sou assim. Mas eu preciso entender e falar para vocês que encontrar pessoas no mercado hoje é difícil. Encontrar pessoas no mercado com mentalidade empreendedora, e quando eu falo mentalidade empreendedora não é sobre mentalidade de empresário, mas sim mentalidade de crescimento,
é mais difícil ainda. Encontrar pessoas no mercado de mentalidade empreendedora da geração Z é muito mais difícil. Encontrar pessoas no mercado com mentalidade empreendedora da geração Z em home office, implementar a cultura nela, se torna quase que impossível. O tempo é muito maior para isso. E esse tempo eu não tenho. Eu preciso gerar resultado rápido para os meus clientes. E é por isso que eu valorizo tanto o presencial. Sem contar as trocas. Então, se eu virar a câmera aqui para vocês, daqui a pouco eu mostro, o nosso time se conversa o tempo todo. O nosso time troca informações o tempo todo um com o outro. Porque está próximo. E no home office isso é um pouco mais difícil, né? Então, gente, é por esse motivo que eu acredito que uma agência de sucesso, uma agência que gera resultado, e aqui eu falo tanto prestação de serviço quanto coprodução, que é o que a gente faz, tanto prestação de serviço para negócios e quanto coprodução para experts, se eu posso dar uma dica para vocês que estão pensando em abrir o que tem, mantenha a operação de vocês no presencial. É mais caro, é mais difícil, porém os resultados são maiores. A escalabilidade é muito maior, a chance de escala é muito maior. Ó, pessoal, a reunião que eu acabei de fazer agora foi uma reunião de análise de dados das redes sociais que contemplaram Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn para o nosso especialista Roberto Chiniachik. E o porquê que a gente faz essa análise de dados minuciosa? Dá uma olhada como que a gente coloca essa análise. O período de postagem, né? Qual que é o meio, o formato, né? A metodologia TACO que a gente utiliza, então se o post é técnico, se ele é de autoridade, se ele é de conexão, se ele é de objeção. O tema, a gente coloca o link das postagens aqui também. O mapa 3D, então se é dor, dúvida ou desejo. A produção, então se é estático ou se é vídeo. Se teve chamada para ação ou não, né? E aí o número de interações, visualizações, curtidas e tudo mais. Por que a gente trabalha esse formato de análise? Todos os dias nosso time vem e preenche essa planilha de maneira manual para que a gente possa fazer essa análise. Gente, tem uma velha máxima que é a seguinte: eu não acho nada, eu analiso dados e vejo o que performa melhor. Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente consegue ver quais são os conteúdos que mais performam e a gente consegue identificar alguns padrões. Então, por exemplo, os vídeos que mais performaram do Roberto Chiniachik, por exemplo, são conteúdos onde a gente tem um padrão identificado, que são conteúdos de storytelling. Então, esse vídeo que tem 1,3 milhões de visualizações é um vídeo que tem storytelling. O Roberto conta a história do filho dele. Esse vídeo que tem 3,8 milhões é um vídeo que tem storytelling. O Roberto conta a história de quando ele era médico e trabalhava na UTI. Outro vídeo aqui que recentemente agora nós conseguimos alcançar o número de 1 milhão de visualizações também, teve uma retenção legal, um engajamento legal, é um vídeo onde ele também faz storytelling, que é esse aqui. Então, a gente começa a conseguir identificar alguns padrões quando a gente olha para os números, porque os números eles não mentem. Então a gente consegue ver qual tipo de conteúdo performa mais. Por exemplo, o Roberto fez uma entrevista essa semana na Ana Maria Braga e ele falou sobre burnout. Teoricamente, era para o assunto burnout ser um assunto que ficaria em alta nessa semana no perfil. Bom, a gente testou, os vídeos que tiveram esse tema de burnout tiveram uma média de visualizações de 12 mil, 8 mil visualizações. Então, não foi um número legal pra gente. Então a gente entende que não é um assunto que o nosso público dá relevância. Então por que eu vou seguir falando sobre isso? Vou testar outro tipo de tema. O assunto sexo é um assunto que funciona, o assunto família é um assunto que funciona. Como que a gente sabe? A partir da análise de dados. Então isso é muito importante. Muita gente fala, Lucas, o que você acha? Olha, eu não acho nada. Eu analiso dados e a partir do que os dados me mostram, eu vejo o que a gente precisa fazer para chegar em determinado resultado. Isso no âmbito de vendas, então venda através do digital é puro teste, a gente testa o que está funcionando e vê, não está funcionando, não está chegando pessoas na página, então beleza, vamos trocar o criativo, vamos trocar a página, vamos trocar o botão da página, até que a gente consiga aumentar o número de vendas, identificar o padrão e otimizar. Nas redes sociais é exatamente a mesma coisa. Então, a gente precisa identificar o tipo de conteúdo que está funcionando, o porquê está funcionando, para que dentro disso a gente consiga otimizar e criar atração.
Eu vejo que muito estrategista fica buscando a bala de prata. Eu acho que a maior vertente do conteúdo é essa, eu acho que eu tenho que falar sobre isso, eu acho que tenho que falar sobre aquilo. Gente, tem uma frase que é uma velha máxima do mercado financeiro, que eu ouvi numa mentoria esses dias: o único que está errado é aquele que tem 100% de certeza que está certo. Então, no mercado digital não tem, eu acho que é isso, a minha convicção é essa, eu vou fazer isso. Não, o mercado digital é ter uma linha de testes, fazer vários testes, para que dentro disso a gente consiga encontrar o resultado. Nesse caso, ainda com o Roberto Chinechik, a gente tem um problema que é um bom problema. Tem muito especialista que não tem um posicionamento definido porque é difícil tirar conteúdo, a pessoa é rasa. Nesse caso, o Roberto, ele é um especialista que ele tem muitos posicionamentos, porque ele domina diversos assuntos. Então ele domina o nicho de palestra, o nicho de terapia, ele domina o nicho de empresarização, de mentalidade empresarial. São muitos assuntos. Então, neste caso, escolher um único posicionamento é matar outros 10 que existem. Então a gente precisa não falar, eu acho que o conteúdo é esse, eu acho que o conteúdo é aquele. Coisa que as antigas agências que cuidavam dele faziam, e por isso geravam prejuízo. Mas a gente precisa, na verdade, olhar o que o público pede a partir dos testes que a gente desenvolve, para que dentro disso a gente crie algo que o público pede, não com base no que eu acho que é bom. Assim, eu não só não mato os outros posicionamentos bons, como eu não fico dando tiro para todo lado. Eu testo, encontro o que o público está pedindo, busco atração e aí eu preparo algo para vender para essas pessoas. E nós estamos trabalhando na escala. Agora são 7h25 da noite. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou aprovando um novo processo que a gente vai começar a trabalhar dentro da agência, um processo interno desde o início, desde entrada ao cliente até fluxo de entrega e fluxo de otimização de resultados. Eu, como proprietário da agência, tenho muitas coisas para pensar e muitas coisas para organizar. E, claro, eu sou do time que o proprietário, o dono, ele não tem que estar dentro do operacional, ele tem que estar na área estratégica, ele tem que estar construindo relacionamento, ele tem que estar sendo a imagem, trazendo clientes. Eu também faço essa parte, mas eu entendo também que um negócio, a gente quer escalar esse negócio, o dono ele precisa estar presente no operacional também, ele precisa entender sobre o operacional, ele precisa ver o que está acontecendo. E a gente está numa fase de muitas tomadas de decisões e muitas alterações. Então eu estou vendo isso agora, eu estou aqui aprovando um novo processo que o pessoal da equipe me trouxe. Eu tive tempo para parar para ver esse processo só agora, né? Então estou vendo todo o processo de entrada, né? Não vou focar muito legal, porque não tem porque vocês verem tudo isso, mas é bem grande aqui essa parte. Esse processo ele é tanto de comunicação interna quanto comunicação externa. Foi o Murilo, o gestor de projetos da agência, que fez. Estou vendo o que precisa mudar, já fiz uma primeira pré-aprovação, agora estou executando, agora eu estou olhando outros pontos que precisam ser ajustados para dar o check nisso aqui e amanhã ele poder passar para toda a nossa equipe e a execução começar. Eu acredito muito que decisões determinam destinos. Pequenas decisões podem mudar o seu destino para bom, como podem mudar o seu destino para ruim. Pequenas decisões podem transformar vidas, tanto para melhor quanto para pior, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nas decisões que a gente toma, e empreender é tomada de decisão pura, tanto pequenas decisões quanto grandes decisões que a gente toma no dia a dia. A gente está num período de muita mudança de processos, e é um período muito delicado, porque mudança dói e o novo dá medo, mas a gente tem que ir para cima. O que acontece? A gente utiliza todas as oportunidades que a gente tem para crescimento. Tudo a gente utiliza como mola dentro da empresa. E a gente está num período onde a gente está buscando a escala. Então, para isso, a gente está moldando todos os nossos processos e organizando e reorganizando processos que já existiam para melhores. A gente está buscando melhorias. É uma fase difícil, porque a gente tem que tomar decisões do que vai fazer, do que vai deixar de fazer, o que vai mudar, o que não vai mudar. Mas é um momento que toda empresa precisa passar. Toda empresa precisa olhar. Eu tomei uma decisão nos últimos dias que eu demiti um dos líderes da agência. A gente não estava performando numa área e muito do que a gente vê é que a performance não vem de um time muito por conta deste líder, porque a empresa é reflexo do dono e os liderados são reflexo do líder. E a gente estava percebendo que alguns padrões comportamentais estavam se repetindo. E aí eu percebi que o erro estava no líder e tomei a decisão de demiti-lo. E foi uma boa decisão, mas o problema é que eu demorei demais para tomar essa decisão. E isso nos causou prejuízo. Por quê?
porque esse líder contaminou o nosso relacionamento com alguns dos nossos colaboradores e também com alguns dos nossos clientes. Isso nos causou um prejuízo, porque agora a gente está tendo que correr dobrado para reconquistar a confiança de alguns, para reorganizar algumas rotas, e isso é completamente normal. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer e nem a última. Então é por isso que o empreendedor, que o empresário, ele precisa tomar decisões. A minha decisão de modelar a empresa para o conforto desse colaborador fez com que a gente tivesse prejuízo com os nossos, com alguns parte, minoria, mas com pequena parte dos nossos clientes. E agora nós temos que reorganizar essa gestão, redobrar a atenção e redobrar o nosso tempo para que a gente possa aumentar o nível de relacionamento com determinados clientes. Né? Então, o que aconteceu? O erro foi do líder e eu tenho que ficar bravo e triste porque o líder que causou esse prejuízo? Não. O erro foi meu de ter demorado para tomar essa decisão. Eu deveria ter tomado essa decisão antes. Novo dia e hoje é dia de reunião de lideranças aqui da equipe. E aí, pessoal? E aí, bom dia. Dê um oi pro meu vídeo, vai. Ninguém vai dar oi pro meu vídeo. Oi, vídeo. Ó, eu vou falar um negócio. É extremamente proibido marqueteiro começar vídeo com bom dia, velho. Você me quebra. Vamos lá, vamos pra cima. É isso aí, galera. Essa reunião aqui é uma reunião técnica, 100% técnica, que o pau quebra às vezes, não, galera? O pau quebra aqui algumas vezes, mas é uma reunião técnica que a gente faz de alinhamentos, ajustes de processo, para que a gente possa tomar as melhores decisões e ir para cima. Primeiro, gente, queria dizer o seguinte, para tranquilizar vocês também, porque acho que às vezes a gente acaba discutindo, cobrando, mas eu queria que todos vocês soubessem que muito tempo eu sentia que eu olhava e falava, beleza, a gente tá fazendo isso, mas tipo, tá dando certo, mas eu sei que tem que mudar. Tipo, sei que tem que mudar, sei que não vai dar certo desse jeito, sei que é temporário, mas beleza, tá pagando as contas. E agora eu sinto que a gente tá num caminho de escala, né? Está num caminho de colheita, que a gente vai colher algo bom. A gente fica ansioso porque a gente quer ter um resultado rápido, né? E é muito ruim quando a gente tá trabalhando pra cacete, fazendo a quantidade de coisa que a gente tá fazendo. Aí, pessoal, olha a importância do presencial, que legal. Ó, reunião de alinhamento que tá rolando aqui com parte do time, o Bruno tá conduzindo a reunião. Então, ainda é 10h30 da manhã e já tá rolando alinhamento. E aí, lá no fundo da sala, ó, a Mirella tá alinhando tarefa com a Amanda, que também é da equipe. Então, é alinhamento o tempo inteiro. Numa agência de coprodução e também de negócios, que é basicamente a nossa área, a gente atende tanto coprodução quanto negócio, a comunicação ela é primordial. Então, para isso, a gente precisa se comunicar com a nossa equipe interna também. E é por isso que eu não troco o time presencial por nada, porque isso é muito importante. Gente, olha que legal. O Renan, ele é nosso líder de audiovisual e também é filmmaker na agência. Ele está analisando um vídeo de cliente e olha a qualidade desse conteúdo. Esse conteúdo vai para onde, Renanzão? Esse vai para Instagram e TikTok. Agora, você pensa, né? A qualidade do conteúdo que vai para Instagram e TikTok, né? Isso aqui, gente, é o que eu falo. Se quer vender high ticket, você precisa se posicionar como alguém que vende high ticket. Essa imagem é de alguém que vende high ticket ou não, pessoal? Tudo começa na comunicação. Tô certo ou tô certo, Renanzão? Tá mais do que certo. Não tem como tá errado, não. Ó, gente, dá uma olhada. Esse aqui, por exemplo, é um conteúdo do Edu Chinechique, que é um dos experts da agência. Olha a qualidade desse conteúdo. Ah, Lucas, o que você acha de lo-fi? Eu acho que o conteúdo lo-fi é um conteúdo legal, mas ele não funciona para todo mundo. Nesse caso, a gente vende high ticket aqui pro Edu, não é, Renanzão? Sim, não, gente. O Edu é um dos maiores experts do Brasil, né? Então não tem como ser uma coisa feita de qualquer jeito. Exato. Tem que ser bem feito. Exato. Às vezes o lo-fi, ele é um lo-fi pensado, que é aquele conteúdo que o cara grava na selfie, mas de modo pensado. Mas é aquilo, pessoal, vocês precisam sempre entender o que vai funcionar para vocês e o que não funciona. Nesse caso, Renan, o Edu, ele é um cara
que tem um posicionamento mais refinado, vende high ticket, é palestrante e tem muito respeito, principalmente na área dos escritores, desenvolvimento pessoal. Nesse caso, a comunicação precisa ser essa, né? Não, a comunicação dele precisa ser uma comunicação de alto nível. Porque, como você mesmo falou, né? Ele já é alguém muito importante, é alguém que tem um grande destaque, né? Então, se a comunicação dele, lógico, nós podemos fazer uma comunicação mais próxima, mas mesmo sendo uma comunicação mais próxima, isso não significa uma comunicação de qualquer jeito, né? Então, assim, tem que ser uma comunicação muito bonita, muito bem pensada, muito até, né, direcionada, para não passar a impressão errada, né? Isso é o grande ponto. É isso aí. E isso aí isso aqui é só a ponta do iceberg. O conteúdo final é a ponta do iceberg, mas dentro disso tem a roteirização, o pensar no conteúdo, né? Mas isso é importante.